Olá, como vão vocês? Muito bom voltar e estar compartilhando com vocês aquilo que eu tenho sentido do Senhor e com o desejo de estar edificando sua vida. Se você não assistiu o meu último vídeo, onde eu falo sobre as impressões proféticas que eu tive durante o Covid, por favor, olha, acesse aqui o link e reserve ele para você assistir daqui a pouco. Hoje eu gostaria de chamar a sua atenção sobre a importância de testemunhar. Qual tem sido o seu testemunho? Que tipo de testemunho você tem dado para as pessoas que ainda não conhecem ao Senhor? Qual tipo de testemunho você tem dado no meio da congregação onde você faz parte? Então, por favor, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho e deixe também o seu like, se assim você sentir edificado. Não esqueça, deixe o seu like é muito importante para que a mensagem seja divulgada. E eu queria também aqui ainda deixar um desafio. Se você não compartilhou as mensagens desse canal, por favor, compartilhe essas mensagens. Me ajude a chegar aos 1.000 inscritos. Eu não consegui chegar aos 1.000 inscritos ainda, veja só. Mas eu conto com você, eu conto com a sua ajuda para me ajudar a chegar aí aos 1.000 inscritos. Muito bem, VaptVupt, já que eu falo com vocês. É muito bom poder falar com vocês sobre essas coisas que eu tenho sentido. Então, qual tem sido a sua esperança? A sua esperança se baseia no quê? Sua esperança se baseia onde? Porque onde estiver a sua esperança, aí o seu testemunho vai ser de um jeito ou de outro. Então, é muito importante nós sabermos que existe alguns tipos de testemunhos, e aí nós precisamos saber qual é o testemunho que eu tenho dado. Então, existe aquele testemunho que as pessoas costumam dizer: olha, eu me converti, entreguei a minha vida para Jesus, minha vida mudou, eu parei de beber, paguei minhas dívidas, parei de brigar com a minha esposa ou com o meu marido, agora eu me entendo com os meus filhos, agora eu sou uma pessoa diferente do que eu era antes. Bom, lógico, esse é um testemunho maravilhoso, esse é um testemunho muito bom. De fato, quando o evangelho chega na nossa vida, ele produz transformações. Mas existe um outro testemunho aí que às vezes a gente acaba escutando. Desde que eu entreguei a minha vida para Jesus, as coisas ficaram difíceis, eu não me entendo com os meus filhos, eu e minha mulher, a gente passou a até brigar mais. Eu não sei por que o pessoal começou a agir comigo desse jeito. Eu agora, inclusive, perdi o meu emprego. Então, esses aí são dois tipos de testemunho. Qual é o testemunho que você tem dado? Esse segundo tipo de testemunho, ele é muito baseado na própria pessoa. Eu quero que as pessoas mudem, porque eu mudei. Então, as pessoas precisam mudar. Se eu mudei, os outros precisam mudar. Olha, querido, isso é um testemunho muito ruim, muito vergonhoso, muito feio, porque está olhando para você mesmo de uma forma errada. Você não está se enxergando como um pecador miserável, desgraçado, que precisa de Jesus cada dia. Porque o que é converter? Converter é mudar de direção. Converter é eu estar andando para a direita e eu converter para a esquerda, ou da esquerda para a direita, ou de frente do leste para o oeste. Então, veja bem, presta atenção. Há uma mudança onde? Em mim, é claro. Se eu me converti, quem mudou ou quem vai experimentar a mudança sou eu, e não as pessoas. Não são as pessoas, sou eu. Eu preciso experimentar a mudança. Então, por isso que eu preciso saber onde está a minha esperança. Qual é a minha esperança? Minha esperança se baseia no quê? Porque se eu não tenho claro
a convicção da esperança, a esperança que me aguarda, ou a esperança de que um dia eu vou me encontrar com Ele, eu vou viver de forma errada. Jesus, uma vez, ele contou uma parábola, ele descreve vários terrenos onde a semente do Evangelho acaba sendo lançada. E aqui em Mateus 13 fala assim, no verso 19 fala assim: as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem. Quando é que a pessoa não entende? Ela não entende que ela é um desgraçado, que é um miserável. Então o Evangelho chegou a ela porque ela precisa de Jesus. Tem pessoas que não entendem isso. Tem pessoas que entendem que recebeu o Evangelho porque ela é legal, porque ela é boazinha. Não, Jesus disse que não entendem. A segunda semente que eu quero chamar a atenção, né? Jesus fala pelo menos de 4 tipos de solo. Eu vou falar de 2 aqui. Versículo 22 ele fala assim: as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem frutos. Minha vida não está mudando. Eu pensei que se eu entregasse minha vida para Jesus, a minha vida iria mudar. Ou seja, não entendeu o Evangelho. Não recebeu o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho mostra para mim que eu sou um pecador, que eu estava indo para o inferno, e Jesus veio para me livrar do inferno, e Jesus veio para me prometer uma vida com Ele, após esta vida aqui na terra. É claro que essa decisão afeta a minha vida enquanto eu estiver aqui na terra, mas o fato é que se os meus olhos forem maus, então os meus olhos estarão focados no ponto errado. Apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, 19, ele fala assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. O meu patrão é ruim. O meu patrão me mandou embora. Meus filhos não me entendem. Os meus filhos não me ouvem. Os meus vizinhos são chatos. O serviço da casa é pesado. Trabalhar. Puxa, acorda. Você está com os valores errados. Eu estou aqui por causa do mundo vindouro. Eu estou aqui e eu encontrei Jesus e eu vou caminhar para ver se consigo também alcançar aquilo ou aquele que um dia me alcançou. Presta bem atenção. Apóstolo Paulo, que escreveu esse versículo que eu acabei de ler, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Ele deu o testemunho dele. Você conhece? Você conhece o testemunho do apóstolo Paulo? Está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Eu vou ler para você. Presta atenção no testemunho do apóstolo Paulo. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de assaltantes. Em perigos entre os patrícios. Em perigo entre os gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalhos e em fadigas. Em vigílias muitas vezes. Em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu também não fique indignado. Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito a minha fraqueza. Então, a esperança do apóstolo Paulo não se limitava a essa vida.
A vida dele não foi fácil. Ele saiu de um tirano, ele saiu de um déspota para se tornar alguém perseguido. Ele era o perseguidor e se tornou perseguido por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Ele dedicou sua vida a pregar o Evangelho. O que eu posso falar do apóstolo Paulo? Ele era um homem piedoso, ele era um homem digno, ele era um homem reto, ele amava os fracos, ele amava os perdidos, ele pregava para os perdidos, ele se preocupava com os pobres, ele levantava oferta para os pobres, ele repartia o que ele tinha, ele não murmurava, ele era um homem alegre. Ele tinha alegria, mesmo nas aflições, ele era um homem alegre. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção. Na cruz, ao lado de Jesus, haviam dois homens que zombavam de Jesus. Mas chegou um momento onde um homem mudou a sua atitude. Um homem entendeu que Jesus era o Filho de Deus e ele clamou por Jesus. E Jesus ouviu o clamor daquele homem. E ele falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não falou para ele que tiraria ele da cruz. Jesus não falou para ele que ele seria salvo da cruz e teria uma nova vida. Não. Jesus prometeu para ele uma vida depois da cruz. Então, meu querido, minha querida, meu jovem, minha jovem, existe uma vida depois da cruz. Existe uma vida, existe uma esperança quando Jesus voltar e nós nos encontrarmos com Ele. Quando Jesus voltar, sim, nossa vida vai mudar. A vida do ladrão mudou depois da cruz. Então, nós podemos experimentar o amor, a graça, o poder, o fluir e experimentarmos muitas transformações aqui na terra. Se nós entendermos que de fato nós não prestamos, somos miseráveis pecadores, carecemos da graça do Senhor. Se nós entendermos isso, nós vamos fazer exatamente como o apóstolo Paulo fez. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Apóstolo Paulo, ele tinha a alegria de anunciar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem alegria por estar servindo ao Senhor? Tem alegria por ter sido transformado para um novo reino? Acorda, hein? Veja lá o testemunho que você está dando. Deus abençoe você. Um grande abraço.